Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje eu quero ler com você Gênesis capítulo 13. A partir do versículo 1, a palavra diz assim: Abrão e Ló decidem separar-se. Do Egito, Abrão, com sua mulher e tudo que possuía, subiu em direção ao sul de Canaã. E Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abrão havia enriquecido muito, era proprietário de muitas cabeças de gado, possuía muita prata e ouro também. Ele partiu do Neguebe, rumo à cidade de Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a uma região que fica entre Betel e Ai, onde já havia estabelecido seu acampamento no passado. Abrão voltou ao altar que ele mesmo havia edificado e adorou a Deus, invocando o nome do Senhor. Ló, que seguia Abrão, tinha igualmente ovelhas, bois e tendas. A terra, todavia, tornou-se insuficiente para abrigar os dois morando na mesma região. Isso porque possuíam tantos bens, servos e animais que a terra não conseguia sustentar a todos. Por esse motivo, os homens que zelavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nessa época os cananeus e os ferezeus ainda habitavam essas terras. Então Abrão propõe a Ló que não haja discórdia entre mim e ti, nem desavenças entre meus pastores e os teus pastores, afinal somos irmãos. Vê, toda a terra não está diante de ti? Peço-te, portanto, que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, irei para a direita. Se tomares a direita, irei para a esquerda. Então Ló ergueu os olhos e observou toda a planície do Jordão, que era toda irrigada até Zoar. Era como um jardim do Senhor, como as terras férteis do Egito. Isso aconteceu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu rumo a leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, porém Ló mudou seu acampamento e todos os seus bens para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, as pessoas que viviam em Sodoma eram extremamente malignas e praticavam pecados horríveis contra o Senhor. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão: ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar grãos de poeira da terra poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu te darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manre, na cidade de Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então aqui, olha o que nós aprendemos. Deus, quando ele chamou Abrão, aqui ele ainda não era Abraão. Depois, nos capítulos seguintes, Deus muda o nome de Abrão para Abraão e o de Saraí para Sara, né? Onde Abraão é o pai de muitas nações e Sara, né, é a mãe. Então, até aqui ele era Abrão. Deus havia dito para ele: sai da tua parentela, pega tudo que é teu e vai para a terra que eu te disser. Só que aqui aconteceu um detalhe. O Ló foi atrás. O Ló decidiu ir junto. Só que Deus, ele havia dado uma ordem para Abrão: sai da tua terra e da tua parentela. Ou seja, não era para ele levar ninguém junto. Era para ele cumprir a missão sozinho. Então, nesse decorrer do tempo, eles prosperaram mais, os animais procriaram mais. Chegou um ponto ali que não tinha lugar suficiente para os animais dos dois, pasto para os animais dos dois, que os pastores de ambos começaram a brigar. Até que Abrão disse: Ló, então vamos nos separar. Para onde você decidir ir, eu vou para outro lado. Só que tem uma diferença aqui, né? O Ló, ele olhou
Aparentemente, ele ficou com o que era melhor. Ah, não, lá tem irrigado, lá tem pasto, opa, vou para lá. Só que Abrão, Deus havia dado. Quando o Ló se apartou dele, Deus disse o que para ele? Olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente. Tudo que você está vendo aqui, ao teu redor, tudo isso é teu. Tudo que você percorrer aqui vai ser seu e da sua descendência. E Deus não havia dito isso para o Ló, porque a promessa, gente, aquela bênção era para Abraão. Então nós precisamos compreender que muitas vezes nós precisamos, gente, permitir que pessoas saiam da nossa vida para que a gente seja abençoado. Aqui, o Ló teve que sair da vida do Abraão para ele poder prosperar, para ele poder receber a bênção de Deus. Porque enquanto Ló estava ali, Deus não havia dito o que ele havia falado aqui para Abraão. Olha para lá, olha para cá, para trás, para frente, tudo isso aqui é teu. Norte, sul, ocidente, oriente, ou seja, né? Norte, sul, leste, oeste, enfim. Deus disse, tudo que tu avistar, tudo isso é teu. Então, nós precisamos compreender, gente, que tem pessoas que Deus permite virem para a nossa vida, para nos abençoar, como a amizade de Jonatas e Davi. O Jonatas, Deus usou ele o tempo todo para dar livramento, para preservar a vida do Davi. Porque toda vez que Jonatas sabia de algo que Saul, seu pai, estava armando contra a vida de Davi, ele ia lá e contava. Davi conseguia fugir, Davi conseguia se esconder e ele, né, conseguia se livrar da morte. Então aqui foi uma amizade que Deus deu a permissão. Tanto que depois que passou um tempo, que Davi já era rei, ele disse, se existe alguém da casa de Saul, pela bondade de Deus, pela misericórdia do Senhor, eu quero restituir. Por quê? Porque ele se lembrou da aliança que ele tinha com Jonatas. Essa aliança que cuidou dele, que preservou a vida dele, né? Então, assim ele disse, eu vou ajudar, eu vou cuidar, eu vou restaurar, eu vou restituir tudo que aquele descendente perdeu, e foi o que ele fez com Mefibosete. Quando ele disse, chamou o Ziba, ele disse, sim, existe. Só que o Ziba, gente, ele morava na terra que era de Mefibosete, e ele sabia que Mefibosete estava vivo e ele não foi buscar. Ele ficou usufruindo daquilo que não era dele. Mas Deus, ele é o nosso justo juiz. Deus mandou no determinado tempo que Davi trouxe à memória de Davi essa promessa que Davi havia feito. E pela bondade do Senhor, o Mefibosete foi abençoado. Ele foi alcançado pela graça e misericórdia do Pai. Então, para você ver que amizades, que pessoas verdadeiras que Deus coloca na nossa vida, a amizade gera frutos. Se a gente vê o exemplo de Ruth e Noemi, quando a Ruth tomou a decisão, não, eu vou ir com a senhora, o meu Deus vai ser o teu Deus vai ser o meu Deus, aonde a senhora dormir eu vou dormir, aonde a senhora for eu vou. Ali Deus usou Noemi para dar dicas preciosas para Ruth, para que ela conseguisse se casar com Boaz. E ali ela foi abençoada. A Ruth, gente, ela fez parte da genealogia, da descendência de Cristo. Por quê? Porque ela casou com Boaz, ela foi mãe do pai do Davi, e por aí vai, gente. Jesus foi descendente da casa de Davi. Então, para você ver que quando nós seguimos direções, orientações de pessoas sábias, instruídas que Deus coloca na nossa vida, nós prosperamos, nós nos damos bem. Só que tem momentos da nossa vida que tem pessoas que precisam sair. Por isso que aqui o Ló precisava sair da vida do Abraão, para que ele fosse abençoado e para que a promessa do Senhor se cumprisse na vida dele. Porque Deus havia dito, sai da tua terra e larga a tua parentela, deixa todos aí. É só você, sua esposa, teus servos, os teus animais, o que é seu. O Ló disse, eu vou junto. Era para Abraão ter disse não.
você vai ficar. O Senhor deu a ordem para mim, meu sobrinho, você vai permanecer aqui. Só que ele não fez. E às vezes, gente, olha, por a gente não dizer não ou querer agradar os outros, nós muitas vezes retardamos a bênção, o milagre e a promessa de Deus de se cumprir na nossa vida. Enquanto Ló não saiu da vida do Abrão, ele não recebeu a promessa, ele não recebeu a bênção, ele não viveu o milagre. Ele estava vivendo, ele foi de uma certa forma, ele obedeceu. Mas Deus disse que era para ele sair. Deus não mandou ele levar rabicho, como a gente costuma dizer, né? Deus não mandou ele levar o Ló enrabixado junto. Não, era para ele ter dito não. O Senhor falou para mim, eu vou, eu, minha esposa e os meus servos, você vai ficar aqui. E se a gente for olhar, gente, lá atrás, né? Por o Abrão não ter dito esse não lá atrás pro Ló, fez com que ele fosse para onde? Para aquelas campinas, aonde tinha Sodoma e Gomorra, que foram duas cidades que foram destruídas pelo Senhor pelas suas práticas imorais, por fazer tudo aquilo que Deus abominava. E depois de lá, Ló saiu com as suas filhas, com a sua esposa, mas disse que não era para eles olhar para trás. A esposa do Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Aí as filhas foram embora com Ló. Como elas pensaram, nós não vamos ter filho, nós não vamos ter descendente, o que elas fizeram, gente? Elas embriagaram o pai e cada noite uma delas se deitou com o pai, engravidou para que ele pudesse ter descendência e elas terem filhos, porque elas não iam se casar com ninguém. Então, para você ver que provavelmente o Ló se enfiou naquela caverna, ficou depressivo e aconteceu tudo isso. E às vezes, por um não. Quando nós ouvimos um não de Deus, gente, não é para o mal, é para o nosso bem. O não de Deus é a nossa proteção. Quando a gente ouve um não do Senhor, é porque Deus está nos livrando, nos guardando de algo. E nós precisamos deixar de agir como crianças birrentas, que quando o pai e a mãe dizem não, elas não querem aceitar. Mas sempre que um pai e uma mãe diz não, é para o bem do seu filho. Nunca é para o mal. Porque eles sabem o que vai acontecer lá na frente, eles estão livrando os filhos de uma frustração, de uma decepção, de algo que possa vir frustrá-los, né? Traumatizá-los, porque os pais já passaram por todo esse processo. Então nós precisamos ser obedientes a Deus, que Ele é o nosso Pai, soberano, supremo, Ele cuida de nós, Ele quer o melhor para nós. Então nós precisamos, gente, entender com quem nos relacionamos, em que mesa nós sentamos, que pessoas precisam sair da nossa vida. Deus vai nos mostrar. E nós precisamos, gente, entender que vale a pena deixar os Lós irem embora da nossa vida. Porque tem pessoas que só te dão conselhos para o mal. Se você não se livrar, elas irão interferir na tua vida, no teu destino, nas promessas, no milagre que Deus tem para a tua vida. E escolher, gente, quem entra e quem sai da nossa vida é questão de sobrevivência. Como identificar quem deve sair da nossa vida, gente? Através do Espírito Santo. Nós precisamos orar e pedir, e o Espírito Santo vai nos dar sinais. Ele vai nos mostrar as pessoas que devem sair da nossa vida. Ele vai nos orientar, porque é Ele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Ele mostra quem está sendo má influência, aquela pessoa que não está sendo boa perto de você. E determinado, gente. Nós precisamos ser pessoas determinadas, saber para onde nós estamos indo, deixar claro qual que é a nossa visão, quais são os nossos valores, deixar claro para onde é que nós queremos ir, o que nós queremos para a nossa vida. E os nossos valores, gente, é aquilo. Eu não aceito mentira.
eu não aceito suborno, eu não aceito iniquidade, eu não aceito falsidade. Isso são valores que nós carregamos. E isso são coisas que nós trazemos da nossa casa. E que quando nós conhecemos a Deus, Ele molda o nosso caráter. Deus vai nos transformando, o Senhor vai nos moldando. E todas as coisas que desagradam a Deus, elas devem desagradar a nós também. Tem coisas que nós não podemos compactuar com iniquidade, com mentira, com maldade, com traição, com calúnia, com falsidade, né? Adultério. Então nós não podemos, gente, compactuar com coisas erradas. Esses são os nossos valores, são aquilo que nós aprendemos com a palavra, aquilo que nós trazemos da nossa casa, são os nossos valores. E os nossos valores, eles vão mostrar, gente, são os nossos frutos, e através dos nossos frutos nós vamos atrair as pessoas frutíferas da mesma forma. E se eu for uma árvore infrutífera, eu vou atrair só pessoa infrutífera para o meu redor. Você já ouviu alguém dizer aquela expressão assim, fulano tem dedo podre para arrumar namorado, para arrumar amigo, para ter amizade? Por quê? Não é o dedo podre. É porque esta pessoa, gente, ela não soube passar os valores que ela tem, as coisas que ela prioriza, ela não passou a visão que ela tem. Não, eu visiono isso para o meu futuro, isso aqui para a minha vida, eu vou fazer assim, eu vou seguir nessa direção, eu vou fazer o que Deus está me orientando e eu não compactuo com tais coisas. Aí, isso vai definir as pessoas que vão se aproximar de você. Agora, se você for uma pessoa indecisa, insensata, mentirosa, falsa, que tipo de pessoa que você vai atrair? Essas frutinhas, esses frutinhos que vão estar perto de você. Agora, quando os teus frutos forem frutos de justiça, frutos de verdade, você vai atrair isso para a tua vida. Isso é algo muito impactante, né? Quando eu estava escutando essa pregação, essa palavra, o Espírito Santo foi trabalhando muito no meu coração. E eu disse, Senhor, é verdade. Nós atraímos as pessoas certas, nós somos como ímãs. Nós atraímos as pessoas certas e nós também fazemos com que as pessoas erradas se distanciem. Por quê? Porque quando nós não concordamos com certas coisas erradas, nós não compactuamos com o erro dos outros, nós não servimos para essas pessoas, porque elas não servem para a nossa vida. Então Deus faz com que elas saiam. Deus não permite nem que elas se aproximem, porque quando ela realmente conhece quem você é, como você pensa, a tua visão e os teus valores vão determinar as pessoas que vão estar ao seu lado, os relacionamentos que você tem. E o ambiente que a gente define quem nós somos. O ambiente em que nós estamos inseridos define quem te procura. Deu para entender? O ambiente em que nós estamos inseridos definem as pessoas que vão nos procurar. Se nós estivermos inseridos, gente, na verdade, na palavra, na presença de Deus, na honestidade, sendo pessoas boas, honestas, de caráter, nós vamos atrair estas pessoas para o nosso lado. Agora, geralmente, as pessoas de má índole, elas vão atrair o que para perto delas? Só isso. Pessoas que vão tentar se aproveitar, pessoas que elas são muito bondosas e elas não sabem dizer não para os outros, elas só vão encontrar pessoas que vão ferir elas, que vão machucar elas, que vão se aproveitar da boa vontade delas. Porque indecisas, não sabem o que querem, não têm uma visão, elas não têm valores, elas não deixam isso claro e específico para as pessoas, e essas pessoas, gente, vão entrar na vida dela e vão abusar dela, da boa vontade dela, do coração bondoso dela.
E isso pode trazer sérias consequências para a vida dessa pessoa. Traumas, ela vai se sentir rejeitada, abandonada, usada. E isso acontece porque nós precisamos ser pessoas decididas. A nossa identidade, gente, como eu falei em um dos devocionais anteriores, quando Satanás tentou confundir Jesus de quem ele era verdadeiramente, isso o diabo tenta fazer com a gente. Então nós não podemos ter dúvida quanto à nossa paternidade. Quem é o nosso pai? Deus. E se o Espírito Santo te guiar e você definir a sua visão e os seus valores, você estará no ambiente certo e você terá as pessoas certas ao seu lado. Então, peça para o Espírito Santo te mostrar quem são as pessoas que estão ao teu redor. Quando eu trabalhava, fora, hoje eu trabalho em casa, eu sempre orei e disse: Senhor, me mostra as pessoas que estão ao meu redor. E Deus sempre me mostrou. Eu disse: Espírito Santo, me mostra quem eu posso confiar, quem eu posso falar, quem é falso, quem é sincero. Gente, Deus mostrava um por um. Como era o caráter de cada pessoa, como era o coração de cada pessoa. E Deus mostra. Porque nós precisamos, gente, saber com quem nós estamos lidando. Quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Com quem nós podemos contar, aquela pessoa que nós podemos pedir um conselho, como a Ruth. A Orfa decidiu seguir o caminho dela, então eu vou por aqui, então vou voltar para minha casa, vou voltar para casa dos meus pais, vou viver minha vida, vou casar de novo, Ficou lá com os deuses dela, E a Ruth não. A Ruth disse: não, Noemi, eu vou com você, o teu Deus vai ser o meu Deus, o teu povo vai ser o meu povo, onde você for eu vou. Ela tomou a decisão certa. Por quê? Porque eu creio que ela observou isso na vida da Noemi. Mesmo Noemi não estando, morando em Belém, mas Noemi levou isso junto. Passou isso para os seus filhos. Tinha isso no relacionamento dela com o seu esposo que morreu, com os seus filhos que morreram. E isso eu creio que a Ruth viu. E ela disse: não, eu não vou voltar da onde eu vim, não. Viver a mesma vida? Não, eu quero mudar. Eu vou seguir com essa mulher. Eu vou seguir os ensinamentos dela. Eu vou lá para esse Deus dela, para esse povo dela. Eu vou para lá. E ela tomou a decisão certa. E lá a Noemi deu as coordenadas, deu conselhos sábios, preciosos para Ruth prosperar, se dar bem, ter uma família. Então, nós precisamos ter pessoas assim ao nosso lado, que nos dão bons conselhos, que pegam na nossa mão, aquela pessoa que vai nos dar uma palavra, aquela pessoa que você vai ligar e você vai dizer: olha, me ajuda em oração. A pessoa vai dizer: tô junto, vamos orar. Então Deus, ele coloca as pessoas certas, mas ele tira as pessoas erradas. Então, não chore, não se desespere pelas pessoas que saíram da tua vida, porque mais tarde você vai olhar e vai dizer: glória a Deus, quando você cair em si. E quando você vê o Ló que Deus tirou da tua vida, você vai agradecer ao Senhor, você vai dizer: meu Deus, muito obrigado, porque eu não tinha visto o que o Senhor já tinha visto. Gente, gravem algo. Deus, ele escuta o que você não escuta, o que os outros estão falando de você. Ele vê o que você não vê. Então Deus, gente, ele sabe aquilo que estão falando de você, coisas que estão arquitetando, coisas que estão tramando, a falsidade, a mentira, a má índole das pessoas. Deus conhece, muita gente não conhece o coração da pessoa, porque muitas vezes ela está na nossa frente como um anjinho, mas longe. Misericórdia. Quando a gente consegue ver quem realmente é a pessoa, muitas vezes vem a decepção, vem a frustração. Você: pai, eu achei que era meu amigo. Pai, eu pensei que fosse minha amiga. Mas não. O teu amigo verdadeiro é o Espírito Santo, o Senhor Jesus, Deus, que é o nosso Pai, e as pessoas que Ele nos apresenta, as pessoas que Ele coloca na nossa vida. E às vezes vem uns lozinhos, mas para nos ensinar algumas coisas,
para nos mostrar algo, para nos alertar, para que a gente aprenda, gente, a saber, a dizer quem é amigo e quem não é. Não, esse é meu amigo, essa pessoa eu posso contar. Essa pessoa é de fé, essa pessoa é de Deus. Então, Deus, ele permite, né? Porque nós temos o livre-arbítrio, a escolha é nossa. Agora a gente age muito, o ser humano age muito pela emoção, mas Deus não. Então nós precisamos entender que enganoso é o coração do homem. Às vezes aquela pessoa que você acha que é tua amiga, ela não é. Então ore e deixe que o Espírito Santo venha te conduzir. Deixe que o Senhor te molde, tenha a tua visão, os teus valores, esteja nos ambientes certos. Deus vai colocar as pessoas certas ao teu redor. Então que você grave essa palavra, que você reflita nela e que o Espírito Santo fale ao teu coração e que Deus venha remover os lós da tua vida e que Deus venha trazer pessoas sábias, abençoadas, que vão te dar conselhos sábios como Noemi, amizades verdadeiras como Jonatas tinha com Davi. Que Deus venha trazer essas pessoas para a tua vida, para a minha vida, e que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos direcionar nas nossas amizades, nas pessoas que estão sentando à nossa mesa, as pessoas que precisam sair da nossa vida, que nós possamos ver, que o Espírito Santo venha nos conduzir, que o Espírito Santo venha nos dar direção, visão, que ele venha ampliar a nossa visão, que ele venha nos orientar e que a gente aprenda a ser dependente dele em tudo, numa escolha, numa decisão, quem sai, quem entra, quem fica. Que nós aprendamos com ele e que a gente possa ter este coração sensível e de se colocar diante do Senhor e dizer: guia a minha vida, guia os meus passos, as minhas escolhas, as minhas decisões, para amizades, para tudo. Esta é a minha oração e que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente, em nome de Jesus.